Olá, estamos iniciando mais um Educação, o programa da escola, o programa que mostra a nossa ação escolar. E hoje nós vamos começar falando sobre a indisciplina. Nós temos aqui 3 convidadas muito especiais. A diretora, professora Andrea Maciel, da Escola Frederico Link, a nossa psicóloga da SME, da Secretaria Municipal de Educação, Bianca Coste, e a Fernanda Minella, também psicóloga da Secretaria Municipal de Educação. Meninas, sejam bem-vindas e muito obrigada por ter vindo. Nós vamos começar conversando com a diretora Andrea. Diretora Andrea, nós sabemos que tu, juntamente com a tua equipe, assumiram a escola em um momento bem delicado. Estava muito comprometida as relações, a situação em si. Eu gostaria que tu nos contasse um pouquinho como é que tu foi reestruturando, como é que tu foi trabalhando esse lado. O que vocês fizeram? Primeiramente, obrigada pelo convite, Débora, né? É um prazer estar aqui com vocês. Bem, gente, nós pegamos assim a nossa escola num momento bem delicado, né? E o que nós pensamos? A primeira coisa que nós pensamos é o seguinte: nós temos que cativar essa comunidade, essas crianças, esses pais, e foi o que nós fizemos, né, gurias? Nós procuramos trazer a comunidade para dentro da escola. E essa comunidade, assim, ó, foi para o nosso espanto, ela foi muito receptiva, né? Eles abraçaram o Link, assim, com tudo. Os pais, os alunos, os professores, os familiares dos professores, e foi uma ação conjunta muito bonita, né? O pessoal deu um apoio muito grande, tanto em termos assim, ó, entrar para dentro da escola, nos ajudaram a pintar, limpar, arrumar pátio, e aí é que tu vê assim, ó, o quanto a valorização da tua comunidade, dos teus alunos, dos teus professores, que nós temos uma equipe, sempre tivemos uma equipe maravilhosa de professores, muito parceiros, né? Pessoal que acredita na educação, que acredita nos seus alunos, e eu acho que isso é muito importante, né? Como é bom essa interação, essa integração de professor, aluno, comunidade, como faz bem, porque a escola ela não pode adoecer, e o Frederico Link esteve doente por um determinado, graças a Deus, um curto período, fazendo esses resgates, esse tipo de trabalho, valoriza e as pessoas se sentem pertencentes à escola. Exatamente, acho que o principal, né, Débora, é o aluno ele se sentir inserido naquela escola, a comunidade se sentir inserida, sentir que ele faz parte daquilo, aquilo ali também é meu, e a gente sente isso assim, ó, nas ações deles, né? Graças a Deus a nossa escola é uma escola que ela não tem problema de depredação, né? Os alunos eles ajudam a cuidar da escola, o nosso entorno ali, a nossa comunidade escolar é muito parceira, né? E eu só tenho a agradecer. Eu acho que o importante é isso, né? É esse trabalho assim junto que todos nós fazemos. Não é a diretora, não é a equipe diretiva, é a comunidade Frederico Link. Isso para nós é muito importante. Colegas, trabalhando, vocês conhecem a realidade de muitas escolas municipais? Muitas, com certeza. O que nós temos hoje de escolas no município, de cunho municipal, são 25. 26 unidades. 25 escolas municipais e o CDP, que é o Centro de Desenvolvimento de Potenciais, né? Então, realmente são muitas escolas, muitas unidades de ensino, e nós transitamos hoje na Secretaria de Educação, somos uma equipe de 6 profissionais da psicologia escolar, né? E nós nos dividimos assessorando determinado número de escolas, cada uma, então assim a gente tem acesso a muitas realidades. Há muitas realidades, né? E dentro dessas realidades tem muitos problemas de indisciplina, até porque nós temos que ver também, porque a indisciplina, o que é muitas vezes indisciplina para mim pode não ser para outro professor, pode não ser para ti, pode não ser. É muito amplo, é muito vago, né? Tu falar em disciplina. E nós trouxemos essa questão da indisciplina escolar
porque é um caso muito gritante e nós temos acompanhado essas situações e alguns professores têm nos solicitado. Débora, fala no programa um pouquinho sobre indisciplina, como nós podemos proceder, até onde nós podemos ir, de quem é a culpa, porque na verdade não é a culpa, nós não estamos para achar a culpa, nós estamos aqui para, quem sabe, levar um pouco mais de solução para o problema, amenizar um pouquinho, e até porque vocês têm um trabalho que vocês fazem semanal ou quinzenal na Secretaria Municipal de Educação, né, que leva a essas discussões. Sim, essa questão da indisciplina, eu acho que é uma queixa muito, assim, muito volumosa. Quando a gente vai nas escolas, essa questão de indisciplina realmente grita aos olhos e é relatada por todos da equipe diretiva, né? Nós temos muito contato, especialmente com as orientadoras educacionais, mas também com os supervisores, com os diretores e vice-diretores. E vocês levam esse suporte às escolas, para que elas consigam gerir nesse... Exatamente, assim, acho que um dos grandes focos, né, da psicologia escolar é a gente poder pensar junto com a equipe da escola, né, possíveis soluções, formas de manejo e poder realmente abordar essas questões, porque o termo indisciplina nos remete a muito amplo, né? Quando a gente pensa assim em disciplina, a gente pode pensar em inúmeras causas que estejam... Até nós mesmos, eu sou uma pessoa disciplinada na minha alimentação ou indisciplinada, eu faço exercício físico, eu costumo ler, e nós não somos completamente disciplinados. Então é muito amplo mesmo, né? Eu acho que é principal, assim, é importante a gente estar pensando um pouco sobre o conceito deste termo, né? Porque quando a gente pensa em ser disciplinado ou não, a gente pensa muito em alguém que segue regras, né? Então, assim, e regras a gente tem diversas, né? A gente tem regras que são de convivência, que são sociais, né? E nós também temos regras de um cunho mais geral, digamos assim, moral, né? Que é como se fosse aquele senso comum, né? Que a gente sabe que quando tu chega num local, é interessante dizer bom dia, boa tarde, né? E poder cumprimentar, ou coisas mais enfáticas, por exemplo, tu não pode bater numa pessoa, né? Então, assim, a gente tem essas regras e a gente tem regras como se fossem sociais de convivência, que são regras de um grupo mais específico, por exemplo, uma escola, né? Em que a gente pode pensar de regras que podem ser construídas junto, né, com aquele grupo, ou com aquela turma específica, ou da escola como um todo. Então é importante a gente colocar assim qual é a questão de indisciplina em relação, qual é a relação desta criança, ou desse adolescente, ou deste adulto, em relação a que tipo de regra. Se são as regras maiores como um todo, ou se são regras em contextos mais específicos. E quando se está numa instituição, né, de ensino, também tem as questões dos valores daquela instituição. Então, isso é bem amplo mesmo, né? E até os valores do professor, né, entram nessa situação. Claro que se eu estou dentro de uma instituição, eu vou priorizar seguir, né, aquilo que é proposto, né? Mas também assim, o nível de tolerância com algumas situações vai depender muito do professor, da forma como tu conduz e do vínculo que tu cria também com aquela turma. Eu acho que quando a gente fala em disciplina de alunos, né, dependendo da faixa etária, vão ser tolerados comportamentos diferentes e nunca se pode perder de questão isto, né? Uma criança que morde no ensino fundamental é diferente de uma criança que vai morder, vai bater, vai agredir na educação infantil. Então a gente tem que sempre tentar entender, conhecer o desenvolvimento infantil, né? Entender que em determinadas idades, adolescência e determinados contextos, a rebeldia, o questionamento faz parte e são formas de expressão, né, saudáveis. Sim, né? Porque às vezes nós vemos alguns paizinhos reclamando: meu filho apanhou na escola, foi mordido, e eu disse que se ele apanhasse novamente, que ele batesse também. Né? Isso já é quase uma selvageria. Né? Nós não podemos permitir que a criança ainda reproduza esse discurso na sociedade que nós temos hoje, né?
Em relação ao que se ouve em casa, né? A gente sabe que as crianças vão trazer para a escola muito do que foi aprendido, né? Com seus modelos, né? Muitas vezes esses modelos são os pais, outras vezes são os avós, enfim, do contexto familiar dela. A tendência que se tem é se reproduzir aquilo que eu tô aprendendo em casa, né? Mas muitas vezes vai ser na escola que eu vou ter modelos diferentes, né? Que possam até auxiliar que eu não reproduza talvez se eu vivo uma situação de violência em casa, que eu não reproduza, né? Então, falar de indisciplina é algo bastante amplo, porque eu tenho que entender que criança é essa, que adolescente é esse, qual é o contexto que ele vive, qual é o contexto familiar, qual é o contexto social que ele está inserido, né? E na escola, por que aparece deste jeito esse comportamento, né? O que ele está querendo nos sinalizar com rebeldia, com agressividade, enfim, transpondo as regras impostas, né? Sempre vai querer nos dizer alguma coisa a indisciplina. Porque atrás dessa atitude de agressividade, ou de briguinha, ou de tapa, alguma coisa, eles estão querendo nos dizer alguma coisa. E sempre há... Aproveitando, fazendo uma parte, né, na tua fala, o que a gente observa, né, enquanto escola, que muitas vezes tu disseste é a reprodução do que ele vive em casa. E aquele aluno que não tem casa. Nós temos casos aqui no município de alunos que são albergados, crianças que os pais passam, tem família, mas os pais passam, né? A gente vive essa realidade. Eles ficam mais tempo, aquelas 4 horas conosco na escola, que é onde eles têm um respaldo, né? Para aprender coisas boas, porque os pais estão trabalhando, eles não estão em casa. Então, assim, ó, tá vindo para a escola essa responsabilidade de não só ensinar, de educar, que não deveria ser nossa, né, gurias? Mas a gente não pode fechar os olhos para essa realidade. E a gente está vivenciando isso, assim, ó, no nosso dia a dia. Vocês, fazendo o trabalho nas escolas, nós no estado não temos, né, esse respaldo, né, do psicólogo poder vir até a escola, então a gente tem que dar conta disso. Graças a Deus a nossa escola conta, né, com a orientadora educacional, mas e as outras escolas que não têm? Né? É uma carga bem grande, né, que a gente tem que com certeza, dar conta. André, eu acho que a tua fala realmente caracteriza-se muito do que a gente ouve de muitas pessoas em muitas escolas, né? Mesmo do município, que também tem, né, um apoio da psicologia escolar, enfim. Porque, na verdade, a gente sabe que hoje, obrigatoriamente, a criança com 4 anos de idade já precisa estar no sistema educacional, né? Então, ela já precisa estar. E a gente sabe também, por inúmeros motivos, também de crianças com meses de idade também que precisam já ingressar, né, numa escola, numa creche, enfim. E é como tu falaste, a escola não tem como fechar os olhos para necessidades da população, né, dos alunos que chegam, das crianças, porque, na verdade, a gente percebe que hoje em dia o conteúdo, claro, formal, né, o que é colocado, que está no currículo, né, em termos de disciplinas, enfim, que tudo isso é papel, sim, da escola, de poder dar conta, mas todo o trabalho que a gente está, por exemplo, fazendo muito agora na Secretaria de Educação é de falar sobre a questão da importância das habilidades socioemocionais de serem trabalhadas nas escolas, né? Porque além do conteúdo formal, a gente tem também uma necessidade das pessoas de aprenderem a como se relacionar da melhor forma possível onde elas estejam. E a gente sabe que isso, se não for de fato aprendido, porque hoje em dia nem toda criança tem uma família que consegue passar de uma forma adequada esses valores e essas questões de relacionamento, como a Bianca estava colocando e como vocês também falaram. Então, é papel, sim, da escola, por que não, né? Poder proporcionar um espaço em que ela também possa aprender a se relacionar de uma forma adequada com todos. E algumas vezes essa criança ela se rebeldia, ela fica um pouquinho mais incomodada por não ser entendida. Por não ser ouvida, porque ela chega até nós professores somos estranhos para eles. E se nós não abrirmos os braços e acolhê-las na sala de aula, ele não vai entender o que ele está fazendo ali, o porquê ele está, né? Mesmo com essas novas configurações de família e todas essas novas situações que acontecem, porque antigamente as mães não tinham essa necessidade de ter que ir trabalhar,
Né? Era visto que a mãe que criava, a mãe cuidava, o pai que saía e trazia o sustento, e eles tinham um pouco mais de tempo com a mãe ou com o familiar. Hoje não, hoje nós temos que, para a nossa sobrevivência, nós temos que nos virar nos 30 e arrumar um lugar, um espaço, funções, atividades para que a criança não fique ociosa também, né? E nós na escola temos sim esse compromisso de ouvir, de entender, de acolher, porque eu acho que eles se tornam mais calmos, ficam mais nossos. Eu acredito assim que, claro, tem situações que fogem, digamos, à regra, sim, de crianças ou adolescentes que começam a demonstrar comportamentos desviantes, digamos, né, da norma. Mesmo, por exemplo, tendo uma família, né, com uma estrutura mais saudável. Sim, enfim. umas Então, famílias tranquilas, boas, que aí a gente já entra num campo mais de questão de psicopatologia, mas assim, a grande maioria de situações, enfim, que podem ser caracterizadas como indisciplina, muitas vezes são crianças e adolescentes colocando que algumas necessidades eles não estão tendo atendidas naquele momento, que eles precisariam. E muitas vezes, né, é a própria escola que consegue sinalizar isso para os pais. Tu já percebeste que o fulaninho está com um comportamento assim, né? Percebi uma mudança de comportamento na sua filha, o senhor percebeu isso? Né? Muitas vezes somos nós que sinalizamos. Então, por isso a importância, né, gente, desse olhar atento aos seus filhos, né? O que está acontecendo? Embora o nosso tempo hoje seja pequeno para ficar com as nossas crianças, mas nos finais de semana, quando a gente está em casa, né, poder ter um olhar de carinho, de atenção e ver o que está acontecendo, né? Porque essa rebeldia ou essa indisciplina que a escola está constantemente me chamando, o que está acontecendo com o meu filho? Que ele está apresentando esses traços de rebeldia, né? O que está faltando? O que está acontecendo com o meu filho? Eu acho que isso é muito importante. Porque eles ainda não sabem dizer, né? Olha, eu estou precisando disso. É complicado, né? Se nós não entendermos... E o importante é que as regras, as combinações, né, façam sentido para as crianças e para os adolescentes também, né? Chamar a comunidade para dentro da escola, como foi colocado, é um passo muito positivo, né? Tu construir junto, tu pensar junto, bom, se aquela combinação faz sentido para todos, eu vou seguir, né, de uma forma geral, né? Então, tipo, pensar nesses momentos de construção coletiva. E se aquele jovem, aquela criança está com dificuldade, de chamar para uma conversa. Existe uma equipe escolar para isso. A orientação, a supervisão, a direção. Não é só o professor, né? O professor, papel fundamental, né? Tem que se construir vínculos com essa criança. Porque o contato mais direto é com o professor. E muitas vezes o professor, conforme disse a Andrea, ele que sinaliza, ele que percebe, porque nós convivemos tanto e às vezes o aluno tem mais afinidade com aquele professor. E para ele se torna mais fácil de poder se aproximar e, quem sabe, compartilhar um pouquinho dessa angústia, desse sofrimento, dessa situação que está incomodando ele. E quero perguntar para vocês, meninas, a família tem essa influência, essa questão, ela influencia diretamente ou indiretamente? Assim como a Bianca colocou antes, né, que o primeiro modelo que a gente tem de relacionamento é quem cuida de nós, né? Então, hoje em dia, a gente pensa em família, mas a gente tem configurações diversificadas, né? Nem sempre é pai, mãe, a gente sabe que não é sempre assim. E que eles recebem muito amor, muita atenção igual, indiferente de como é formada, de como é composta essa família. Né? Então, assim, com certeza, quem cuida dessa criança, deste adolescente, tem uma responsabilidade enorme, né, sobre o que eu estou ensinando para o meu filho ou para quem eu estou cuidando, como é que é o mundo, né? O mundo é um local confiável ou não, né? Se eu demonstro a minha necessidade, eu vou ter essa necessidade atendida ou não, né? Então, assim, esse é um dos grandes primeiros aprendizados da vida, né? Se quando eu precisar, alguém vai poder estar comigo ou não. Então, a gente precisa muito poder investir no vínculo,
no vínculo, por favor. Eu digo, é importante a gente poder ter esse momento hoje aqui, utilizar a plataforma para a gente passar realmente essa mensagem, esse recado para todos os pais responsáveis, cuidadores, seja quem for, dessa criança, desse adolescente, de que eu digo, nunca é tarde demais para a gente começar a prestar uma atenção mais carinhosa a como é que está o meu filho, como é que está, o que eu estou passando de exemplo, né, pelo que eu estou fazendo e não só pelo que eu estou falando, porque isso é muito importante, a gente sabe. Porque é importante nós falarmos para ele, olha, eu não gostei do que tu fez hoje, eu estou sabendo, não concordo. É importante levar a discussão com ele, né, para que ele entenda que tu não deixa de gostar da pessoa, da criança, do adolescente, mas não está gostando da atitude. Exatamente, esse tipo de comunicação, né? Então, no sentido, todo mundo precisa ter validado o que sente, né? Primeiro, a gente partir do princípio de que se a pessoa está sentindo determinado sentimento ou emoção, não banalizar isto, reconhecer, né? Então, tu poder te aproximar e estabelecer uma comunicação mais eficaz é tu começar partindo de tu reconhecer o que a criança ou adolescente está sentindo de uma forma a não levantar as defesas da pessoa, ela não vai se sentir ameaçada, né? Todos nós, ninguém quer se sentir julgado. Então, assim, poder reconhecer o que essa pessoa pode estar sentindo. Se tu não sabe o que ela está sentindo, realmente perguntar e ajudar a nomear, porque também as crianças não nascem sabendo nomear sentimentos e emoções. Exato. E tem adultos também que têm dificuldade em fazer isso. Porque nós sabemos que não existe uma receita para isso, mas eu acho que se nós conseguirmos parar para ouvir um pouquinho e para que ele veja assim, eu tenho em quem confiar. Exatamente. Eu tenho com quem desabafar, eu tenho com quem falar, porque o falar é muito importante, né? Da pessoa demonstrar e ele consegue. Não digo que ele chegue e diga, olha, eu estou sentindo isso, mas quando ele fala e vai expondo a sua situação, eu tive alunos, eu tive adolescentes, trabalhei 16 anos só com adolescentes, direto. E elas, às vezes, passavam pela minha mesa para que os colegas não vissem, que elas queriam me dizer alguma coisa, me sinalizar alguma coisa, e elas me largavam na mesa algum bilhetinho. Professora, posso ir no banheiro? Na volta eu gostaria de falar contigo. Aí eu esperava elas na porta, elas iam até o final do corredor, a escola tem um corredor longo, e elas iam até o final do corredor para que desse tempo, e eu disfarçava e ia para a porta para ouvi-las. E ali elas iam conversando, colocando as suas angústias, né? Ou às vezes queriam só fazer algum breve comentário que para elas seria interessante e não para os colegas. E isso acalmava. Eu sempre tive muita facilidade de trabalhar com essas turmas conturbadas, com turmas mais agitadas. E a gente sempre se deu bem, eu acho que por essa questão de ouvi-los. O respeito, né, Débora? O respeito é fundamental em qualquer relação. Todo mundo quer se sentir respeitado. Todo mundo tem direito ao respeito. Né? Aqui a gente não está falando de quem está certo e de quem está errado. Não é essa a intenção. Né? Mas poder reconhecer de forma genuína, né, que o outro tem pensamentos diferentes do meu, o outro tem valores, crenças diferentes da minha, percebe os eventos de forma diferente. Né? Aí que a escola entra. Por isso que nós temos na sala de aula, principalmente na educação infantil, nas séries iniciais, e que nós esquecemos, às vezes, lá nas séries finais. Que nas iniciais nós começamos, né, a educação infantil com a rodinha. O momento da conversa, onde eles expõem as suas histórias, os seus contos, os seus momentos, e nós vamos, conforme eles vão crescendo, a gente vai deixando de lado. Não por quê, né? Será que eles também não... Porque é aí que eles precisam mais serem ouvidos, e nós vamos deixando de lado. E às vezes a situação é de uma turma, e tu pode fazer isso na rodinha, às vezes a situação é individual, né? Tu precisa chamar, percebe que aquele aluno está agressivo, agitado, enfim, e chamar individualmente para uma conversa, né? Tá tudo bem contigo? Às vezes é só o olhar, e é exatamente isso. Alguns querem ser notados e por isso tem determinados comportamentos, para ter essa atenção, né? E eu volto a falar da questão do desenvolvimento também, do quanto a gente tem que entender que eu não posso querer, por exemplo, tá?
que crianças pequenas fiquem muito tempo sentadas, um atrás do outro, quietinhos, escutando um adulto falar. Eu tenho que propor atividades dinâmicas, eu tenho que levar para o pátio, correr, gastar uma energia, porque é da faixa etária determinados comportamentos. E não ficar quietinho escutando não é uma indisciplina para alguns. É porque eu preciso de mais movimento. Os adolescentes também. A gente tende a fazer, né, assim, vai crescendo, vão ficando mais tempo. Não, eles precisam também de movimento. E essa geração que está aí é uma geração que tem necessidades diferentes das gerações anteriores, tecnológicas. Então, a gente também tem que olhar para isso e sermos mais criativos, né, nas metodologias, nas propostas, porque tudo isso pode gerar indisciplina, exatamente pelo que se falou antes. Assim, se a criança e o adolescente não vê sentido ou não enxerga um espaço para se colocar no que está sendo proposto, pode muitas vezes desafiar, né, desrespeitar. Então, várias questões têm que ser pensadas quando se fala em disciplina, né? É bem delicado, né? É bem delicado, que a gente tem que conversar muito sobre, né? E levar muita atenção às nossas crianças, aos nossos adolescentes, não deixando as crianças de lado, mas principalmente na adolescência, eu acho. Porque eles estão nessa fase de conflitos internos, hormônios e tudo mais, e para eles é tudo novo. E faz parte dessa faixa etária o desafio às regras, né? Aos modelos que se conhece, até para se construir uma identidade futura, adulta. Então eu preciso experimentar para ver o que serve para mim e o que não serve. E muitas vezes os jovens se colocam em risco. Muitas são as vezes que eles se colocam em situação de risco, até pela falta de maturidade deles, né? Então eles se expõem a certas situações, não têm maturidade para imaginar o que aquela situação pode trazer de consequência para ele, né? E nós temos que estar muito atentas a isso, né? Dentro da escola, sim, sempre, né? Com um olhar, o que está acontecendo? Lá na escola a gente fica assim, tanto os professores quanto nós, equipe, a nossa orientadora, quando ela percebe que alguma situação está fugindo da normalidade, a gente vai em busca, né? Procura as famílias, né? Vê o que está acontecendo, chama essa criança, eles gostam muito de sentar lá e conversar com o orientador e tudo mais, para ver o que está acontecendo. Eu acho que se faz necessária essa situação. Criar espaços de diálogo. Criar espaço, o diálogo é tudo, né, gurias? Espaços, momentos, né? Como é gostoso quando se coloca uma música para eles e eles cantam. Eu tenho 2 turmas de primeiro ano, então quando eles estão muito agitados, eu começo a cantar com eles. E aí eu inicio e eles concluem. E eles já perceberam que eu faço isso para acalmá-los, que eles mesmos se percebem que quando está demais, eles começam a cantar. E vão se acalmando, porque tu fala, eles conseguem caminhar, eles dançam. Esses dias eu liguei o som para eles dançarem na sala de aula. Olha, foi uma maravilha. Se acalmaram. E aí eles começam a contar que a mãe dança, o pai dança com eles em casa. Essas relações familiares. Eu acho que é muito importante começar a ficar claro. É uma mudança de paradigma quase, né? Um giro assim, de perspectiva do adulto, de começar realmente a entender que não é perder tempo, investir em relações com os seus alunos. Assim como para os pais, não é perder tempo também estar com os filhos, brincar com eles, conversar com eles, compartilhar algo que eles gostem, porque isto é investir num ser humano, na construção de um ser humano, né? Então, assim, na escola, por exemplo, muitas situações que a gente sabe, tem vezes que o professor passa muito tempo tentando gerenciar conflitos em sala de aula e se queixa de que não consegue dar conta do conteúdo que precisa, né? E talvez esse momento que, se a turma está apresentando muito essa questão de conflitos, de dificuldade de conseguir parar e se concentrar, talvez seja importante parar e conversar mesmo, então. Sim, né? Nós não perdemos, nós não ganhamos. É perder tempo. Ganhamos. É ganhar tempo. E uma coisa assim que eu sempre fiz nas minhas aulas é a questão do nunca iniciar a aula já com conteúdo. Chegar rasgando o conteúdo, não. Eu sempre entro na sala de aula e nós sempre conversamos sobre qualquer coisa. Sempre surge algum assunto pertinente.
ou é a chuva, ou é o futebol que eles viram. Com os pequenos funciona muito essa questão do futebol. Sempre tem, né, a turma é sempre muito bem dividida entre gremistas e colorados. E aí sempre tem alguém, professora, ontem o Grêmio, porque como eu sou gremista, sempre tinha ano passado ia, professora, ontem o Grêmio perdeu. Ele fazia questão de rir do meu time que o Grêmio perdeu. Aí já tinha o Felipe, que era gremista também, e assim a gente começava. E nós conversávamos também sobre assuntos mais interessantes, assuntos mais atuais, com um vocabulário mais ameno, mais apropriado. E eles conseguem, eles têm eles gostam dessa coisa de conversar, de poder expor o seu pensamento. Exatamente. A todos nós, a princípio, nós temos uma tendência que a gente quer ser colaborativo, né? É uma tendência nossa, digamos, né? De maneira geral. A gente querer se engajar, a gente querer esse sentimento de pertencer, né? Isso é fundamental, isso que tu colocou, sabe? Eu acho que é muito importante as pessoas sentirem que elas estão ali para um propósito e elas estão inseridas num grupo, mesmo dentro das diferenças, mas que elas pertencem realmente àquela comunidade. Porque às vezes acontece da pessoa não se sentir pertencendo nem à própria família. Isso aí é bem difícil. É bem complicado. Isso é uma dor profunda, né? É uma dor profunda que nem sempre as pessoas conseguem colocar em palavras, principalmente crianças e adolescentes. Então, se a escola puder realmente ser esse espaço, né, que as pessoas possam se sentir pertencendo e se sentirem respeitadas, e se elas não estão bem, que elas sabem que alguém vai olhar para elas, ou que elas próprias possam recorrer, pedir, olha, que nem deixar o bilhetinho ali em cima da classe, olha, eu preciso conversar, né? E realmente Sim. o professor poder entender isso. E assim, eu não vejo como uma coisa muito distante da escola. Porque na escola, a primeira relação, o primeiro convívio que a criança tem é com a família. Aí logo depois vem a escola. E para ele é uma mudança radical, que ele tem que se sentir pertencente naquele ambiente ali, para que ele possa crescer, se desenvolver, né, de uma maneira plena, sem problemas conturbadores e alguma coisa mais desafiadora. Ele tem que saber que aquele espaço é dele, né? Que a escola é a extensão da família, que ele pode contar, que ele pode confiar, que ele pode se sentir seguro, que ele pode ir para lá com a certeza de que vai ser bem recebido, vai ser ouvido, vai ser bem atendido, né? A escola tem esse papel também, porque passa, conforme a Andrea disse, muitas vocês também já falaram, que aquele espaço ali, muitos deles só tem o professor, né? Não dá tempo, a mãe trabalha, o pai trabalha, ou não tem também, né? O pai não tem a mãe, não tem ninguém por eles. E eu vou fazer o que da minha vida? Vou fazer o que com esse ser? E a escola, por ser um espaço educacional, a escola muitas vezes também ajuda até a educar os pais ou os responsáveis sobre como lidar, como manejar, né, algumas situações, porque a gente vê muito isso na prática, né, Bianca, assim, de quando a gente conversa com pais, ou quando a orientação ou a supervisão, seja quem for, quem possa fazer esse papel na escola, são ações educativas também. Tu poder dizer, olha, o teu filho, olha a fase de desenvolvimento em que ele se encontra, o que uma criança, um adolescente dessa faixa etária, quais são as características, o que ele está apresentando, tu está percebendo que ele está apresentando isso por uma necessidade X, Y, quem sabe tu tenta conversar assim, quem sabe tu tenta te aproximar. Essas são as ações realmente que precisam ser investidas, né? Então, trazer a comunidade para dentro da escola é fundamental. Entender que a escola é um espaço educacional para todos, para a comunidade, inclusive, não só para os alunos. E ali começam também as relações futuras, né? Daqui para frente. Porque a criança não vai viver só numa redoma em função da família. Ele tem que se articular, ele tem que conhecer pessoas e ambientes novos. Então a escola serve para isso também. E eu acredito que tu escute muito, Andrea, na tua escola, aquele discurso, professora, me ajuda. Muito, a gente ouve muito aquela questão assim, ó, eu não sei mais o que eu faço com ele, eu não sei mais o que eu faço com ela, eu já tentei de tudo, né? E aí é o momento da gente sentar com o pai e com a mãe
e aí a gente começar a fazer aquela questão assim, mas o que está acontecendo lá? O que tu já fizeste para ajudar teu filho, a tua filha, né? Lá ele está tendo ou ela está tendo as mesmas atitudes que aqui, e não são poucas as vezes que a gente vê assim, ó, que o comportamento do aluno em casa é completamente diferente da escola e vice-versa. E aí entra, né, o papel de família e escola tentar entrar num acordo, né, gente, num diálogo, e muitas são as vezes que a gente não dá conta, a família também vem nos procurar porque ela não está dando conta, e nós temos que fazer os encaminhamentos. Nem sempre, infelizmente, somos bem-sucedidos, porque muitas vezes essas crianças precisam de um atendimento mais especializado, de um psicólogo. Não são raras vezes que eles precisam de um fonoaudiólogo, enfim, vários profissionais da área da saúde, porque vocês bem sabem, né? Muitas vezes o caso da indisciplina, gente, não são só fatores externos, podem ser fatores internos dessa criança. Por que essa criança está indisciplinada, né, em sala de aula? Porque ela não está conseguindo aprender, ela está com dificuldade de aprendizagem, ela está com dificuldade de visão, de audição. Né? Essa criança tem um transtorno que até então era leve, e com a falta do tratamento ele se transformou num transtorno, né, mais crônico, né, tá mais exacerbado até em função da idade, muitas vezes, né, a proximidade da adolescência. Ela nunca foi tratada. Os pais não perceberam, ou se perceberam, não tiveram condições ou não tiveram orientações de onde procurar ajuda. E aí esses fatores internos também geram toda essa questão da indisciplina. Não só fatores externos, né? Tem muita coisa que é interna. Isso realmente é uma preocupação de todos, né? Hoje a gente fala muito sobre questões, né, de saúde como um todo, né? E justamente a gente poder entender a escola como um espaço de prevenção e de promoção de saúde, né? É fundamental. A escola tem um papel, é muito impressionante o potencial da escola, digo, tanto para o bem quanto para o mal, né? O poder da escola, né? O poder do professor, o discurso da escola, o discurso do professor, ele é... Tanto para reforçar questões positivas, comportamentos positivos, né? Quanto também para reforçar, talvez, comportamentos que não sejam tão adequados, né? Mas sim, existem questões que, eu digo, que extrapolam, né, as possibilidades, né, do espaço da escola, e que sim, tem situações que a gente precisa poder contar, né, com o apoio de especialistas, e nem sempre a gente tem, né, a gente consegue, ou por carência deste profissional, ou porque a família também não consegue aderir ou não consegue levar, né? Então, mas o que a gente sempre diz é que, independente desta criança, esse adolescente apresentar alguma patologia ou não, alguma necessidade, é da escola, né? Então, assim, o aluno sempre, enquanto está na escola, é da escola. Então, assim, é lá que a gente precisa pensar no que é possível e fazer todo o esforço para que os encaminhamentos também possam acontecer, esse acompanhamento, fortalecer a família, de que vale a pena, de que são situações que, se a gente tratar, se a gente intervir, a gente consegue. Né? Chegar. Vai ter resultados bem positivos, né? Não, e só complementando essa fala de que é da escola, né? Eu fiquei pensando no bullying, né? Que não dá para falar em disciplina, é muito amplo, como nós falamos, mas uma das questões do bullying, né? Que também pode trazer questões de indisciplina, por mais que seja motivado por alunos, enfim, que estejam com problemas particulares, emocionais, que precisam de acompanhamento, enfim, se acontece na escola, bom, ali tem que ser olhado, né? Então, a importância também de estar fazendo trabalhos preventivos, como a Fernanda falou, ou mesmo quando tem uma situação de bullying, dificuldade de aceitar crianças com necessidades especiais, tem que ser trabalhado e falado dentro da escola sobre isso. Tem que ser visto, tem que ser falado. Porque enquanto nós não sabemos, e trabalhado, porque enquanto não se sabe o que está acontecendo, é uma situação. Mas depois que chega até nós o assunto, eu acredito que a gente tem que trabalhar. É criar um projeto, é conversar. Com histórias. Eu fiquei pensando agora, como trabalhar com diferenças, né? Tem uma situação de conflito ali acontecendo, de não respeito a diferenças, bullying.
Vamos falar sobre histórias, não precisa falar da minha turma, vamos pegar histórias externas de um menininho lá que tinha uma situação. Às vezes, colocando na história fica mais fácil para a criança falar, Sim, não falar diretamente do seu problema, projeta ali, né? Então, tudo, filmes, promover debates, discussões, são várias alternativas que se tem para se promover o diálogo, né? Não necessariamente chamar para conversar individualmente, mas se está muito difícil, tem alguns que não querem conversar. Não, eles não querem se abrir. Então vamos propor discussões, vamos falar sobre assuntos que acontecem na nossa sociedade, situações até, quem sabe, de violência com os maiores, né? Dá para debater, assim eu estou formando opiniões, né? Estimulando que eles tenham uma crítica, um posicionamento crítico diante de determinados temas. E a pessoa está vendo, bom, eu não estou sozinho, alguém está sabendo o que está acontecendo comigo, né? Ou ela pode se colocar, bom, isso é comigo, né? E começa a pensar e ver como sair dessa situação também, como ele consegue, né, resolver. Às vezes, né, sabendo que não é um problema só meu também, outras pessoas também estão passando por isso. E às vezes, Débora, assim, a questão das regras não serem muito claras também. Por isso que indisciplina é tão amplo, né? Pensando em várias situações. As regras têm que ser muito claras. Muitas vezes elas têm que estar coladas na parede da sala de aula, né? Para que eu consiga visualizar toda hora. Mas isso é tão cansativo, já foi falado. Mas para algumas turmas, dependendo da maturidade dos alunos, eu vou ter que visualizar toda hora, retomar toda hora, porque eles estão precisando, né? As combinações, né, colega? Isso. Principalmente com os professores, assim, as combinações, os tratados, né? O que pode, eu acho que é importantíssimo isso, né? O nosso aluno ter bem claro o que ele pode, o que ele não pode, né? E essas regras e essas combinações serem feitas juntos com os professores, junto com a direção da escola. Olha, diretora, a gente está pensando em fazer tal coisa, o que a senhora acha? Pode ser feito, não pode ser feito, né? De que maneira isso pode ser feito? Isso é muito importante. Sim, porque ele vai ver, eu ajudei a criar, eu construí junto. Eu concordo com isso, então eu vou seguir isso. E eu tive um espaço que, se eu não concordo, se foi construindo junto comigo, eu tive um espaço para dizer, olha, eu não concordo, por isso, por aquilo, eu fui escutado, né? Mesmo que não seja a minha vontade que prevaleça, eu participei daquela construção. Sim, aí está se trabalhando o respeito, né? Eu não concordo, mas respeito as decisões, respeito o que foi dito, e entendo o que está acontecendo e vou mudar ou não vou mudar, vou seguir, né, dependendo da situação. Então, eu acho que, a princípio, o que nós podemos colocar é sempre o diálogo. Sempre, sempre o diálogo. Eu quero aproveitar agora que eu tenho um recadinho importante do Enseja. O período de inscrição iniciou no dia 20 e irá encerrar agora no dia 31 de maio as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. É extremamente gratuito, não há taxa nenhuma. Entra no site, se inscreve, faz o seu cadastro lá e a prova acontecerá no dia 25/8. Para concluir o ensino fundamental, é a partir dos 15 anos de idade, ensino médio a partir dos 18. Eu quero deixar alguns beijinhos aqui, que o pessoal tem me solicitado. A Inágila, da Escola Inácio de Quadros, a Priscila e a diretora da EMF Nossa Senhora de Fátima, Silvana, um abraço para vocês. A Cláudia Bartz, Lisiane Natel, da Escola Isaura, a Analice Brunizac, que esteve de aniversário essa semana. Aos meus sobrinhos, a Laís, que completa 1 aninho agora, dia 29. A Laura, a Bárbara e o Luan Rocha. Beijos, a tia ama vocês. As colegas da Escola Frederico Link. A todas, né? E um beijão especial, assim, uma comunidade que trabalha. Elas criaram o projeto #EuCurtoLink. Foi o maior sucesso e até hoje é trabalhado esse projeto, que foi o que reestruturou, reconstruiu, né, que trouxe a identidade da escola, um trabalho
muito bem feito, muito bem. Andrea, parabéns pelo trabalho. Leve a tua escola, né, toda a tua equipe, porque esse trabalho que foi feito não foi só a direção. Porque a escola não é a direção, a escola é a direção, a sua equipe. Quando eu digo equipe, entram os professores, os funcionários, né, que levam esse bom atendimento às comunidades, às famílias que acreditam e confiam na escola. E essa escola, ela está assim, ó, nós passamos ali pela frente e é um silêncio durante o período de aula, que eles têm outra realidade. Foi construída uma identidade da escola, que eu acho que é o que estava faltando, né? Sim, é exatamente isso. É em cima disso que ainda nós continuamos trabalhando, né? Esse projeto, ele segue, né, para sempre, porque essa questão da comunidade, como eu disse para vocês, dos alunos se sentirem pertencentes, isso vai precisar existir sempre, sempre. Não podemos abandonar essa ideia nunca. Quero agradecer também à Secretaria Municipal de Educação por ter cedido às colegas. Fernanda e Bianca, muito obrigada. E eu quero encerrar com uma citação do Kant. Quanto mais amor temos, tanto mais fácil fazemos a nossa passagem pelo mundo. Então, se nós levarmos esse nosso amor às pessoas que nos rodeiam, né, eu acho que a gente vai ter uma bela passagem. Colegas, muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada, TV Costa Doce. Obrigada, pessoal, pela audiência, que nós já chegamos a 8.000 visualizações, hein? 8.000. E nós queremos dobrar. Gente, muito obrigada. Gurias, vocês querem deixar algum beijinho, mandar beijinho para alguém? Colegas? Eu quero mandar um forte, forte, forte abraço para nossa equipe, das colegas psicólogas, as nossas queridas também fonoaudiólogas que trabalham com a gente, todo também o pessoal do pedagógico, né, da parte técnica, todo mundo da Secretaria de Educação. Um grande abraço para as escolas também, que é um prazer para a gente poder fazer esse trabalho, estar com vocês, todas as equipes. E muito obrigada pela oportunidade mesmo, Débora, de poder falar. Nós que agradecemos. A TV Costa Doce está muito satisfeita e agradece. E somos pontos de luz, eu sempre digo, né? A gente somos pontos de luz para a gente poder ajudar a iluminar um pouco quando as coisas não estão tão bem. A gente precisa acreditar que o que a gente faz a diferença. Ai, coisa boa, né? Compartilho da opinião da Fernanda. Um abraço para todos. Um abração, gente, para a nossa equipe, para os nossos professores maravilhosos, para os nossos alunos e aos nossos pais parceiros que estão sempre conosco. Muito obrigada, gente. Eu quero deixar um abraço, eu já ia me esquecendo. Michele, Marcelo, Bernardes, podem preparar o camarão que eu estou chegando. Eu tenho um amigo que ele ama camarão, e aí eu disse a ele que com salário de professor que eu estou juntando os camarões para levar para a gente almoçar. Gente, um forte abraço, muito obrigada e até a próxima. Na Wizard você encontra professores qualificados, metodologia diferenciada, material criptografado, assistente pessoal, a caneta que fala, portal de atividades online, turmas separadas por idade, flexibilidade de horários com o início das aulas a qualquer tempo, com um ambiente aconchegante e espaço para descontração para receber você. Vá além, aprenda a falar outro idioma com uma escola comprometida com você e com o seu aprendizado. Agende uma aula demonstrativa gratuita e matricule-se agora. Esperamos você na Avenida 7 de Setembro, 613, Centro, ou entre em contato pelos telefones 3491 4106 ou 991 29 1678, que também é o WhatsApp.